Oi, papai e mamãe que tá me assistindo. Esse vídeo hoje é pra você que já cansou de ouvir pessoas falarem que seu filho é preguiçoso. Então, hoje talvez seja o dia em que você nunca mais vai aceitar essa frase. Às vezes a criança ela parece que não quer aprender. Então ela tá fazendo um esforço que ninguém tá enxergando. Só você, que é pai e mãe, tá vendo tudo isso. E pode ser que esse problema nunca tenha sido falta de vontade por parte do seu filho. Pois é, gente. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo. Talvez você descubra que seu filho ele não precisa de mais cobrança. Ele, na verdade, precisa ser compreendido. Bom, eu já vi muita criança ser chamada de preguiçosa. Já ouvi dizer que elas não tinham interesse na aula, que não prestava atenção, só ficava ali no mundinho da lua, né? Acho que é a frase mais conhecida, né? O pessoal fala que aquela criança só tá fazendo corpo mole. Só que eu nunca vi ninguém parar e perguntar pra essa criança o que que essa criança estava sentindo de verdade. E aí agora vem o lado mãe, né? Como mãe, eu aprendi assim, acho que a coisa mais importante, que antes de julgar qualquer tipo de comportamento, a gente precisa entender o que que existe por trás dele. Tem crianças que chegam da escola assim completamente exausta, porque ela gastou toda a energia que ela tem tentando acompanhar aquilo que foi feito por uma cabecinha que aprende totalmente diferente da cabecinha dela. E isso dói, gente. Dói na criança e dói ainda mais na gente que é mãe, que é pai, que tá vendo o nosso filho ali se esforçando, né? Então, talvez, pode ser assim, que o seu filho, ele começa a fazer a lição e daqui 5 minutinhos ele já quer levantar. Quem nunca, né? Quem que não passou por isso? A criança lê a frase várias vezes e não entende. Troca uma letra pela outra quando tá escrevendo. Vai escrever abóbora e escreve adóbora. A criança esquece o que acabou de ler. Leu ali e já esqueceu. A criança começa a chorar na hora da lição de casa, né? Ou tem criança que ainda fala assim: ah, eu sou burro. Só que tudo isso machuca, mas machuca de verdade, gente. Porque, assim, muitas vezes essa criança nasceu. Não que ela nasceu ouvindo isso, mas depois de ouvir tanta crítica, sabe? Ela começa a achar que realmente ela é burra. E não é. A criança começa a acreditar nessa frase, sabe? E eu acho que é isso que é mais triste, né? Que chega a ser revoltante, porque essas crianças são extremamente inteligentes, a maioria delas são criativas, são curiosas, são observadoras, são crianças ativas. Só que o jeito que elas aprendem não é o jeito tradicional, porque o jeito tradicional vai exigir um esforço delas, assim, uma coisa sobrenatural. E nem toda dificuldade que existe é falta de interesse. Algumas crianças, elas apresentam, assim, sinais de neurodivergência muito cedo, como a dislexia mesmo, o TDAH, outras condições, assim, que afetam a forma do aprendizado, né? Só que, às vezes, isso a gente só consegue enxergar depois, mais pra frente, né? Então, não significa que ela tá sendo menos capaz. Só significa que o caminho até a aprendizagem tem que ser diferente. E aí, quando a gente entende isso, começa a mudar. Porque a gente, como pai, a gente também cobra muito os filhos, principalmente os professores, né, na escola, quando não sabe, não tem um laudo. Então, assim, quando descobre, essa descoberta, assim, é libertadora, porque a cobrança começa a dar lugar à compreensão. E aí, sabe aquela comparação que sempre faz, ah, mas um coleguinha, né? Não tem mais sentido. Então, a gente começa a enxergar o potencial que estava escondido atrás de toda aquela dificuldade, certo? Tá comigo? Então, ó, eu quero compartilhar com vocês algumas adaptações, mas assim, coisas simples que vai fazer muita diferença na rotina de vocês, dos seus filhos, tá? Então, assim, primeira coisa, divide as atividades em bloco de no máximo 15, no máximo 20 minutinhos. E faz uma pequena pausa entre cada uma delas. Porque muitas crianças vão render muito mais assim. A maioria das crianças neurodivergentes, quando começa a fazer uma pausa, nossa, o negócio deslancha. O uso de cor, canetinha colorida, sabe marca-texto? Funciona muito bem.
Perdão, gente. Imagem, mapa mental. Gente, mapa mental é um negócio assim muito bacana. Por quê? Porque visualiza, né, tudo aquilo que está sendo ensinado. E quando você tem um diagnóstico, é mais fácil de falar para a professora usar esse tipo de metodologia. Mas, se por acaso o seu filho não tem diagnóstico, você está vendo que ele tem dificuldade, testa o mapa mental. Às vezes já vai fazer assim uma pequena alteração que vai fazer a diferença muito grande na aprendizagem do seu filho. Outra coisa, lê o enunciado da pergunta. Às vezes o problema da criança não é só resolver a questão, às vezes ela sabe a questão, mas ela não consegue compreender o que essa questão está pedindo. Então, na fase aí que as crianças começam a ter atividades de enunciados, tanto de matemática quanto de português, história, geografia, tem o texto ali, às vezes ela não consegue interpretar aquele texto, porque ela lê devagar, então a leitura pausada não deixa ela ter entendimento exato daquilo que ela tá lendo. Então, lê junto. Né? É uma coisa simples, gente, são coisas pequenas, mas que fazem total diferença. Outra coisa, vamos valorizar as pequenas conquistas? Cada palavra que a criança leu, cada linha, cada tentativa, tudo isso é de extrema importância. E aí, o progresso dessas crianças, assim, não deve ser comparado com os outros. Ele tem que ser comparado com o que elas conseguiram fazer de um dia para o outro, certo? Outra coisa que é importante, conversar com a escola. Lembra que eu falei, de repente a professora consegue fazer uma adaptação ali, um mapa mental? Pois é, as adaptações pedagógicas, elas não são nenhum tipo de privilégio. Ela é uma oportunidade para que a criança consiga mostrar realmente o que ela sabe. Normalmente a escola exige um laudo, tá? Se a escola do teu filho tem essa liberdade, né, o professor, às vezes tem professores que são mais abertos, né? Você não tem um laudo, mas você tem dúvidas, e conseguir pedir para a professora fazer pequenas adaptações, isso já ajuda muito. E aí eu queria fazer, não um alerta, mas assim, trazer uma mensagem para vocês. Sabe, olhando no olho de mãe para mãe, de pai para pai? Pois é. O teu filho não precisa ser igual às outras crianças. Ele tem que ser compreendido. Tem uma diferença muito grande entre exigir da criança, né, os resultados, e oferecer uma condição para que esses resultados aconteçam. Quando a criança ela encontra um adulto que acredita nela de verdade, ela começa a acreditar em si também. E isso pode transformar, assim, uma vida inteira. Então, talvez hoje você tenha entendido que, assim, uma coisa que ninguém te explicou. O seu filho ele não é definido pelas dificuldades dele. Ele é muito maior do que um boletim de escola. É muito maior do que um diagnóstico. É muito maior do que os comentários das outras pessoas. Então, continua acreditando. Porque às vezes tudo que essa criança precisa é um adulto que não desista dela. Então, se esse vídeo falou com você, com teu coração, escreve aqui nos comentários. O meu filho não é preguiçoso, que eu quero ler a sua história. E compartilha esse vídeo com um professor, com um familiar, com uma outra mãe, que talvez esteja assim precisando ouvir exatamente essa mensagem. Porque às vezes um compartilhamento mínimo, sequer, pode mudar a forma de como uma criança vai ser vista pro resto da vida. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e espero logo trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Beijo.